você tem que entender que a tua região, o clima da região onde você vive precisa estar alinhado com o teu planejamento de ciclo de produção. Então, se você tem inverno marcado na sua região, não queira insistir em colocar tilápia. Pode ser colocado uma outra espécie de peixe, uma espécie que seja tolerante a baixas temperaturas, aí tudo bem. Que vai consumir ração, que vai ter crescimento mesmo em baixas temperaturas, aí tá tudo bem. Você usa o inverno para produzir uma espécie que tenha resistência, tolerância, crescimento, desenvolvimento em baixas temperaturas. Agora, achar que você vai colocar uma espécie de produção lá no inverno, uma tilápia, um pintado, um tambaqui, no inverno, com temperaturas abaixo de 20 graus, e que esse peixe vai se desenvolver, não vai se desenvolver. Não vai se desenvolver, tá? Inclusive, as pisciculturas que são muito produtivas, inclusive lá nas regiões de baixas temperaturas, fazem uma safra por ano e tem lucratividade e tem produtividade, tá? O que precisa é você ser o mais eficiente possível dentro desse período aí de tempo em que a temperatura ideal para que você consiga produzir. A Sônia está me perguntando aqui: tem como fazer estufa no açude e aquecer o ambiente? Tem sim, Sônia. Inclusive, existe uma maneira, sim, de produzir peixes em temperatura, e mesmo em regiões frias, né? Que é você produzir em ambientes de recirculação, que você consegue colocar termostato, mas aí são sistemas de produção fechados, né, com estufas, com recirculação de água, onde você consegue controlar a temperatura da água. Porque se você trabalhar com viveiros escavados, por exemplo, né, eu estou falando aqui de viveiro escavado, para começar isso, estou falando de viveiro escavado. Se você for trabalhar com viveiros escavados, renovação de água, que são sistemas semi-intensivos, onde você já tem um lago, uma lagoa, uma represa, produzir peixes nesses tipos de sistema de produção, até onde isso é viável fazer implantação de uma estufa, né? Ou de você usar sistemas que requerem uso de energia elétrica para fazer mantença da temperatura da água. Né? Então, isso precisa ser avaliado. Existe como fazer isso? Existe. Existe. Mas o quão viável financeiro isso é? Né? Porque você precisa entender assim, não é só colocar uma estufa. É colocar uma estufa, mas é você colocar a estufa e conseguir manter a temperatura dentro da água. Para conseguir manter essa temperatura dentro da água, você precisa não renovar essa água. E aí, não renovando essa água, você ou vai precisar usar altas tecnologias para conseguir manter a qualidade de água ou usar baixas produtividades de densidade ali dentro desses viveiros de piscicultura. Então, é uma questão de escolha. O quanto de dinheiro disponível você tem para investir num sistema em que você vá produzir peixes em temperaturas baixas e precisar investir em estufa, em termostato, em recirculação de água, em custo de energia elétrica. O quão viável é isso? Quanto de aporte financeiro você tem para implantar esse tipo de sistema? Porque se você tem aporte financeiro para implantar esse tipo de sistema, maravilhoso, aí dá certo. Mas quando eu falo de sistema de produção semi-intensivo, que o semi-intensivo nada mais é do que você conseguir produzir ali uma quantidade de peixes, né, dentro de um aceitável, tem renovação de água, aproveitar o açude, o lago, a lagoa, a represa, o córrego que você já tem hoje na sua propriedade para fazer produção de peixes e fazer isso de maneira rentável, de maneira que isso seja, que justifique o investimento em que você vai colocar, tá? Então, tem que entender quanto de dinheiro
você tem disponível? Se tem dinheiro disponível, beleza. Se tem dinheiro disponível, beleza, vale a pena. Agora, se não tem dinheiro disponível, começa no sistema semi-intensivo. Começa produzindo um ciclo de produção. E o dia que você estiver muito eficiente no ciclo de produção, no dia que você estiver muito eficiente no seu ciclo de produção, você conseguir fazer mais do que uma safra, utilizar mais tecnologias para intensificar a sua piscicultura. Porque eu vejo muita gente querendo produzir o máximo da capacidade, aumentar a produtividade, usar sistemas semi-intensivos, né? Então, sistemas com renovação de água, sem uso nenhum de tecnologia, mas querendo usar densidades de sistemas que necessitam de alta tecnologia. A conta não fecha. A conta não fecha. Para você conseguir fazer produção de peixes em altas quantidades, em altas produtividades, grande quantidade de peixes por metro quadrado, você precisa de uso de tecnologia. E tecnologia requer dinheiro. Agora, se você quer fazer produção de peixes em sistemas tradicionais de produção, com baixo aporte de investimento, utilizando os recursos que você já tem na sua propriedade, isso é possível de maneira lucrativa, de maneira rentável, se você fizer da maneira correta, se você planejar da maneira correta, se você programar da maneira correta. E uma coisa é você ter 2, 3, 4 dias, um período bem curtinho de estiagem, de baixas temperaturas. Outra coisa completamente diferente é você ter 3 meses, 4 meses de baixas temperaturas. 4 meses de baixas temperaturas, para quem tem inverno bem predominante, não justifica produzir peixe nesse tipo de sistema semi-intensivo, a não ser que você use tecnologias para fazer esse tipo de produção. Então, é muito fácil você entender como são os sistemas, entender a característica do clima da região onde você produz, entender a característica da piscicultura que você tem e do lugar onde você produz peixes, e colocar isso a teu favor. E colocar isso e usar isso a teu favor. Quando você conhece a tua região, quando você conhece bem o lugar onde você produz, o tipo de sistema de produção que você tem, o tipo de viveiro que você tem, o tipo de água que você tem e qual é a capacidade de produção do teu viveiro, nada disso vai ser problema para você, porque você vai entender até onde você pode chegar, né? Então, agora, para quem tem altas temperaturas, é tudo um mar de rosas, né? A gente precisa lidar com outros tipos de obstáculos. Os obstáculos são alto problema de toxicidez de amônia, alto problema de toxicidez de nitrito, então grandes oscilações de pH, então dificuldade de tamponamento de qualidade de pH da água, são outros problemas que não vêm ao caso hoje. Mas quando a gente fala aqui de quanto em quanto tempo você deve produzir uma safra de peixes, depende da espécie que você vai produzir, porque aí, né, tem a diferença de peso de abate e da temperatura média da região em que você vive.